A paz do Senhor. Eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre o meu testemunho, porque Deus tem ministrado ao meu coração que é um tempo em que a gente precisa trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A gente precisa lembrar dos feitos do Senhor, né? Lembrar de como Deus é um Deus que cuida, é um Deus que cura, é um Deus que restaura e é um Deus que transforma. Estou aqui hoje para isso, né? Para compartilhar um pouquinho disso com você. Vou dizer que não foi fácil, não sei explicar direito para vocês, mas muito eu relutei para estar gravando esse vídeo. Mas agora o Senhor disse, para tudo e é agora. Você vai ver o meu olho um pouquinho inchado, porque o Espírito Santo ele já se fez presente neste lugar, amém? Vou compartilhar o testemunho muito brevemente e vou entrar com a palavra de Deus, que é o que Deus quer compartilhar com você nesta hora. Há 2 anos atrás, estava na mesa, na casa de amigos muito queridos, pastor Luiz, né, a Jainine, diaconisa Jainine, muito especial para nós. E ali eu tive algumas convulsões e fui levada rapidamente para o hospital. Chegando lá, fui diagnosticada com aneurisma, né? O meu aneurisma tinha rompido, meu não, o aneurisma tinha rompido e tinha havido um derramar de sangue no meu cérebro. Ainda hoje eu me emociono de falar um pouco sobre isso, porque eu vi ali o quão poderosa é a mão de Deus, né? Deus me permitiu naqueles dias estar no Vale da Sombra da Morte. E ali eu tive algumas experiências com o Senhor que é o que eu quero compartilhar com vocês nessa hora. Eu tive na UTI, fui transferida para Resende, onde eu precisava fazer uma cirurgia. O plano de saúde não autorizava essa cirurgia por algumas burocracias, mas o médico que me atendeu, para a honra e glória do Senhor, ele decidiu iniciar a cirurgia 2 dias depois do meu aneurisma ter rompido. E ele decidiu iniciar sem autorização do plano. Mas antes de chegar até a cirurgia, eu tive uma experiência com Deus naquele leito de UTI. Deus ele ministrou muito forte ao meu coração. Entre uma convulsão e outra, eram muitas dores, era desesperador. Entre uma convulsão e outra, ele me permitiu escutar. Eu creio que ali foi em espírito, queridos. Porque a dor era tão grande, eu já tinha ficado desacordada algumas vezes. Eu creio que em espírito o Senhor me permitiu escutar uma médica dizer para outra que se o meu médico não fizesse a minha cirurgia ainda aquela noite, mais tardar pela manhã, eu não aguentaria. Nesse momento, ao invés de um desespero, a palavra de Deus ela inundou meu coração. Eu me lembrei das tantas vezes que eu havia pregado sobre a paz que excede todo entendimento. Ali eu entreguei para o Senhor o meu coração e eu disse para Deus, eu quero experimentar essa paz, que a Tua palavra diz que é a paz que excede todo entendimento. Eu pensava nos meus filhos, eu pensava em tudo ao meu redor. E naquele momento Deus me deu uma palavra que eu também havia recebido uma terça-feira, num culto Terça da Resposta. Antes de passar por tudo isso, né, era a Terça da Vitória. A irmã Márcia, uma irmã da igreja, ela disse, Deus mandou te entregar Ezequiel 37. Pode ser que você pregue essa noite. O pregador da noite estava atrasado, ele não chegava, mas ele chegou. E eu falei, Senhor, a palavra não é para hoje. Mas a palavra que aquela irmã me entregou aquele dia, ela ia tratar comigo num leito de UTI. E ali Deus começou a ministrar comigo. E ali naquele leito de UTI, Deus começou a ministrar comigo aquela visão que Ele deu ao profeta do Vale de Ossos Secos. Aquela visão retratava a situação daquele povo de Israel. Era uma visão, mas era algo real pelo qual o povo passava. Deus deu essa experiência para o profeta, aquele Vale de Ossos Secos. E ali Deus me mostrou o meu vale, os meus ossos secos ali ao redor. Mas Deus falou comigo naquele leito de UTI. Você não é osso, Maísa. Embora você esteja nessa condição, você não é osso seco. As circunstâncias que vocês estão vivendo, que você está vivendo, a sua família e seus amigos no momento estão vivendo, seus irmãos,
As circunstâncias são ossos secos, vocês não. E Deus me mostrou, assim como Ele mostrou para aquele profeta, qual era a minha função ali, naquele vale. Ele disse para mim, a sua função aqui é de profeta. Você vai profetizar em meio ao seu vale. E assim eu fiz. Naquele momento, que a médica dizia que eu não passaria daquela noite se não fosse feita a cirurgia o mais rápido possível. Eu comecei a entender qual era a minha missão ali no meio daquele vale. E Deus foi me trazendo Ezequiel 37 tão profundamente no meu coração. E eu quero compartilhar com vocês nessa hora. Deus falava comigo, você não é o osso seco aqui, você é a profeta. Você vai profetizar em espírito, porque eu não falava, eu tinha perdido a visão, eu tinha perdido a audição, por isso que eu falo que o Senhor me levou em espírito. Foi a única coisa que eu escutei. Eu não tinha movimentos do corpo. Eu estava totalmente inconsciente. E Deus falou, você vai profetizar que o meu sangue seja derramado, aonde o seu sangue foi derramado. Que o que o seu sangue matou aí dentro da sua cabeça, o meu sangue vai vivificar. E assim eu fui fazendo. E eu profetizava ali. Que o sangue de Jesus ia vivificar aquilo que o meu sangue matou. Eu vou te dizer que, espiritualmente, eu creio que eu passei uma madrugada inteira profetizando. E Deus, além disso, além de uma palavra, Ele me deu um louvor. Né? Ali Deus ministrava comigo e eu adorava em espírito, né? Aquele louvor que diz, se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Me guarda, em teus braços é o meu descanso. E não pensa você que esse louvor veio do nada, não. Horas antes de eu ser acometida pelo aneurisma, uma discípula minha, num discipulado à tarde, ela disse que Deus entregou esse louvor para ela. Andréia, missionária Andréia, que está lá no Mato Grosso do Sul. Ela me disse que Deus havia entregado esse louvor para ela. E esse louvor me encontrou no leito de UTI. Ali eu louvei, eu adorei ao Senhor em espírito. Ali eu profetizei no meio do meu vale. E eu quero dizer para você que Deus foi fazendo coisas grandiosas e maravilhosas. Eu me lembro de ter acordado, encontrar o meu esposo olhando para mim e ele dizer que tudo já tinha passado, que eu já tinha feito a cirurgia, que eu estava bem, e eu pude ver que minha mão levantava, eu conseguia falar, eu conseguia ouvir o meu esposo, só o meu pé ainda não se movia. E nesse momento, Deus falou comigo, continua a profetizar. Continua a profetizar. E mais uma vez eu lembrei de Ezequiel 37. E daí pra frente eu fui melhorando. Fui sendo restaurada por Deus. E hoje eu tenho a oportunidade de estar aqui, ministrando a palavra de Deus com você. Né? E crendo que essa palavra, ela vai chegar e vai encontrar muitos corações. Vai renovar a esperança em muitos corações. Porque o meu diagnóstico era um diagnóstico de derrota, de morte ou então de sequelas gravíssimas. E eu tô aqui hoje sem nenhuma área isquêmica no cérebro. Tenho sim um preenchimento de micromolas de titânio, passei por 2 cirurgias, mas eles estão aqui para me lembrar que o Senhor, Ele agiu, que o Senhor, Ele operou. E é isso que eu quero compartilhar com você nessa hora, você que está assistindo. Pedir para você compartilhar com outras pessoas, não para que cresça seguidores, de maneira nenhuma, mas que essa palavra ela venha encontrar
corações que precisam de ter a esperança renovada neste momento. Porque o nosso Deus é um Deus que opera maravilhas. É um Deus de milagre, é um Deus de cura, é um Deus de restauração. A própria palavra em Ezequiel 37 diz: quando ele levou aquele profeta pelas mãos dele em espírito ao vale de ossos secos, ele queria comunicar algo. Ele queria comunicar ali a situação daquele povo de Israel. Mas o profeta estava nas mãos do Senhor. E não tem coisa melhor da gente do que estar nas mãos do Senhor. Esse momento que a gente está vivendo, um momento de pandemia, tanta tristeza, a humanidade numa situação tão difícil, as nações numa situação tão difícil. Nós que somos profetas do Senhor, precisamos abrir a nossa boca para profetizar. Não para declarar coisas ruins, não para dificultar nada, nem a vida das pessoas, não para entristecer ninguém. Nós precisamos nos levantar como profeta. Deus mostrou a situação para aquele profeta ali daquele povo. Deus mostrou a minha situação para mim naquele leito de UTI. Deus me permitiu ver a situação que eu estava vivendo. Ele mostrou para mim o meu vale quando eu experimentei aquela médica falando que eu não passaria daquela noite. Deus às vezes está te mostrando. Deus às vezes está te permitindo ver a situação com a qual você tem vivido. Qual tem sido o teu vale? Tem o teu vale pessoal, mas também tem o vale das pessoas que estão à sua volta. Seja profeta no meio do teu vale, seja profeta no vale do outro. Abra a tua boca para profetizar a vida. O profeta disse para Deus, quando ele perguntou: poderão esses ossos voltar a ter vida? O profeta disse para ele: Senhor, tu o sabes. Deus falou: então profetiza. E quando ele começou a profetizar, a Bíblia fala que houve um ruído muito grande. Que o osso juntou no osso, deu tendão, deu carne, deu pele. Mas ainda ficou ali inerte. Faltava profetizar ainda. Às vezes você está passando por uma situação que você está profetizando, você está orando, você já está até cansando de orar. Mas eu quero dizer para você, continua profetizando. Deus vai gerar vida. Teu milagre já está no caminho. A situação já está caminhando. Falta o Espírito. Assopra o Espírito dos quatro cantos. Profetiza até que o seu exército, até que o seu vale não seja mais vale, seja um exército de pé. Não seja um exército de ossos secos, mas seja um exército de soldados guerreiros. Milagre, vida. Quero compartilhar isso com você. O meu testemunho, ele tem tantos detalhes. Ali teve a restauração física do Senhor. Porque Deus me restaurou de maneira sobrenatural. Ali teve restauração de relacionamentos. Deus me permitiu espiritualmente restaurar relacionamentos que haviam se perdido, feridas que estavam abertas, se fecharam. Amadurecimento em tantas áreas. Mudança de visão em algumas coisas. Quem passa pelo vale da sombra da morte, eu vou dizer para você, não volta diferente. Não volta da mesma maneira. Volta diferente. Não é a mesma coisa. Nós hoje estamos passando como nação, como humanidade, todos nós, que estamos olhando para isso com responsabilidade, olhando para essa situação, para essa pandemia com seriedade. Todos nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Todos nós estamos passando um momento de vale de ossos secos, onde a gente olha e acha que algumas situações não vão ter jeito. Mas tem. Se você está orando por alguém
Se você está intercedendo por alguém que está em situação de vale, creia, não perca a fé. Se você orou, e às vezes Deus se permitiu recolher essa pessoa, não deixa de orar. Porque o milagre vai ser você. O soldadinho de pé vai ser você. Uma hora eu volto aqui e compartilho alguns detalhes das restaurações de relacionamentos que eu tive. Mas hoje o que eu quero compartilhar com você é que tem jeito. Aquele povo de Israel, a situação dele era de impossibilidade, de improbabilidade. Mas Deus restaurou. Tem jeito. Não perca a esperança, não. Tem como gerar vida no vale de ossos secos. Amém? Eu sou prova viva disso. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Em breve a gente volta aqui.